ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Estamos aqui nessa noite, vamos gravar a nossa live de pregação aqui agora. Essa live está no meu canal do YouTube. Muito obrigado, irmão, que está se achegando ao nosso canal, tem se inscrevido no nosso canal. Gratidão por cada visualização, gratidão por cada conteúdo. Continua, irmão, ajudando nós nesse canal. Escreve nele, comenta nele, deixa like nele. Se você passar por algum louvor, alguma pregação, escreve nesse canal para dar apoio ao nosso ministério, para que nossa igreja não fique parada só aqui neste lugar, mas que ela vai levando a mensagem para outros e outros lares, para outras famílias. Que Deus venha abençoar cada pessoa que está nos apoiando. Em nome de Jesus, estamos gravando a série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Louvado seja o Senhor. E hoje nós vamos falar de uma mulher. Nós estamos no livro de Êxodo. Já falamos de Eva, já falamos de Lia, Raquel, já falamos de Sara, já falamos de Rebeca, já falamos de Diná. Agora hoje nós vamos falar de Miriam, no livro Êxodo capítulo 2, aleluia. Então vamos orar ao Senhor Jesus, que Ele venha dar a direção da sua palavra nessa noite. Meu Deus e meu Pai, que eu, a mulher, diminua aqui na terra, Pai. Que eu não venha falar de minha vida, de minha carne, do meu ego, Senhor. Meu Deus, mas que o Espírito Santo nessa noite se agrada de nós. Que o Senhor Jesus desça sobre o altar da tua casa. Toma a tua palavra, meu Pai. Meu Deus, venha com as tuas palavras na minha boca, Pai. Que não seja mais eu, mas da agora em diante seja o Senhor falando, curando, libertando, edificando, meu Pai. Coloca o Miguel Arcanjo, o anjo de luz, o anjo de fogo na frente da tua casa, para impedir todo mal, toda operação do inimigo, Senhor, que seja quebrada, queimada, lançada por terra. Visita o altar, visita a congregação, visita, meu Pai, a minha vida, onde eu vou entrar pregando, onde um homem, uma mulher, um jovem, uma criança ouvir essa palavra, que ele venha ser abençoado, Pai, guiado pela tua voz, pelo teu Espírito Santo, meu Pai. E enquanto eu prego, o Senhor cura, liberta, transforma, restaura, batiza, faz a grande obra, Pai. Damos ordem também ao mundo espiritual nessa noite, aos principados territorial, aos demônios, às legiões, príncipes, hortes infernais, que ele venha dobrar o joelho, colocar as mãos para trás, porque o nome de Jesus tem que ser honrado, glorificado e exaltado sobre a terra. Em nome de Jesus, que o Senhor cresça na terra, que teu nome seja majestoso e glorificado, Senhor. E assim nós já te glorificamos em nome de Jesus. Êxodo, nós vemos que a história de Miriam, ela está no livro de Êxodo, capítulo 2. Vai falar dela do capítulo 2, para nós entender do 2 até o versículo 10. Vai dizer: e foi-se um varão da casa de Levi, casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu, teve um filho. Vendo que ele era formoso, e escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e betumou, com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs no junco à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pelas bordas do rio, e ela viu a arca no meio do junco. Enviou sua criada e a tomou, e abrindo-a, viu o menino. Eis que o menino chorava. Moveu-se de compaixão dele,
e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo. Leva esse menino e cria, e eu darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e a criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Então nessa noite nós já conhecemos a história de Moisés. E nós vamos nessa noite aprender algumas lições com Miriam. Então a palavra de Deus vai dizer que o povo de Deus, eles, os descendentes de Jacó, quando eles estavam ali no Egito, depois que José morreu, entrou um faraó que não conhecia a história dos israelitas. E esse faraó, que não conhecia a história dos filhos de Jacó, do povo de Israel, ele viu que o povo hebreu se multiplicava. E aquele faraó, ele ficou com medo de perder o poder para os israelitas. Então agora, ele vem rigorosamente, dizendo que todo menino hebreu que nascesse, esses meninos tinham que ser mortos. Tinha que matar os meninos. Só as meninas que poderiam sobreviver. Porque o faraó estava com medo, ele temia que dali surgisse um libertador. E então é onde que vai nascer Moisés, que era filho de uma varoa, Joquebede, e o pai, Arão ali, da tribo de Levi, nasce esse menino. E a Bíblia vai dizer que esse menino, ele era formoso. E quando aquela mãe, ela viu que era um menino formoso, ela tentou esconder o máximo que ela pôde. Mas quando Moisés tinha 3 meses, agora já não poderia mais esconder uma criança de 3 meses, porque ela chora. E ali vai vir alguém e vai contar que tem uma criança na casa de um hebreu escondida. Então aquela mãe, ela teve que se entregar o seu filho para as águas. Ela tinha fé, ela não matou seu filho, não deixou matar. E ela prepara ali uma cestinha de junco, betuma aquela cestinha e coloca Moisés na água. Mas nós vemos que aqui vai entrar a história de Miriam. Quem foi Miriam na Bíblia, Miriam, ela foi uma líder. Miriam, ela foi a primeira profetisa da Bíblia. E Miriam era uma menina, mas Miriam, ela entendeu que ela tinha que acompanhar Moisés ali enquanto ele estava naquelas águas. Ela era uma menina de fé. Ela teve fé de querer fazer alguma coisa para salvar a família dela. A mãe dela não colocou ela para ficar ali. Ninguém pôs no coração de Miriam que Miriam tinha que fazer alguma coisa. Mas Miriam já trazia dentro dela essa fé. E nós sabemos que todos nós temos um chamado aqui na terra. E o chamado, ele fica dentro de nós. Independente seja uma menina, um menino, uma moça, um rapaz, uma criança. Quando ele tem um chamado, ele sente aquilo dentro do coração dele. E ele sente que ele precisa fazer algo por aquilo.
Ele não fica quieto, ele não sossega enquanto ele não vê o resultado daquilo. E assim foi Miriam. Miriam viu que aquele menino era formoso, e Miriam ficou escondida, com fé. Miriam não teve medo de morrer. Miriam ficou ali, observando o que ia acontecer com Moisés. E ela luta pela sua família. E assim também nós aprendemos que nós devemos lutar pela nossa família da igreja e a família de carne, porque nós temos duas famílias, nós temos a família de carne e a família espiritual, e nós devemos tanto lutar para salvar a família espiritual e a família de carne, e ali para poder nós conseguir essas coisas, nós não pode ter medo, nós temos que estar observando o que vai acontecer e não podemos olhar para as dúvidas. Miriam não ficou com medo de morrer, de alguém achar ela, de algum soldado fazer algum mal para ela. Ela fica observando Moisés lá no rio, o que ia acontecer com Moisés. Uma menina inteligente, uma menina esperta. E assim nós devemos ser neste mundo, para poder ganhar as almas, para poder salvar nossas famílias. Nós temos que ser inteligente, nós temos que ser esperto. Então Miriam ficou observando o que vai acontecer. Ela não abandona o menino, ela não deixa o menino embora, mas dentro dela Deus pôs aquela fé de que era ela que ia ali ajudar a salvar a vida de Moisés. E assim também é na minha e na tua vida. Nós devemos ouvir a voz de Deus, nós devemos obedecer o chamado de Deus, nós devemos orar todo dia e pedir: Deus tira o medo, Deus tira a insegurança, Deus tira a dúvida, para que nós não venhamos ter essa atrapalha na nossa vida, porque para fazer a vontade de Deus não pode ter medo, não pode deixar dúvida, e ali ela fica na retaguarda observando. Glória a Deus. E Deus vai criar tudo certinho ali para que Miriam venha entrar na história de Moisés e na história da Bíblia. Então a palavra diz que Miriam está ali observando. Lá vem chegando a filha de Faraó, a princesa com as suas moças, suas jovens do seu lado, e aquela princesa vê um bebê bonito, um bebê ali sobre uma cestinha, andando sobre um rio, e aquela princesa, Deus põe compaixão no coração daquela mulher, para que não entregue aquele menino para o faraó, para que não torture, para que não mate. E aquela princesa vê aquele bebezinho chorando, e ela fala: esse menino é dos hebreus, aleluia. E é aí onde a menina esperta, onde a menina inteligente, ela entra. Então vem Miriam e chega até a princesa. Ela não tem medo, ela vem para cumprir o propósito de Deus. Ela chega até aquela princesa e ela vai e diz: então disse sua irmã, no versículo 7, então disse sua irmã, filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que crie esse menino para ti. A Miriam, com toda a sabedoria, ela não fala: eu vou chamar uma qualquer. Miriam, ela vem com sabedoria e ela vai chamar a própria mãe de Moisés. Glória a Deus. E a fé de Miriam move as coisas ali para que tudo dê certo na vida da família de Moisés. E assim, irmão, a nossa fé, nós devemos ter fé. A fé move montanhas, a fé rompe as pedras, a fé tira os embaraços, a fé tira os espinhos da nossa caminhada, a fé faz com que as coisas dêem certo para nós. E ali a filha de Faraó, no versículo 8, disse-lhe: vai. Foi-se a moça, chamou a mãe do menino. Então ali o pai de Moisés e a mãe sabia que aquele menino tinha algo diferente.
Miriam também sabia que não era um bebê qualquer, porque Moisés iria ser o libertador. E quando um homem ou uma mulher nasce com chamado, o pai sabe, a mãe sabe, ele vem diferente. E ali ele viu a diferença, porque quem é ungido, quem é ungida é diferente. E ali eles fizeram de tudo para ajudar aquela criança. E ali a própria mãe do bebê vem até a princesa, através de uma família unida, uma família que luta para manter um bebê vivo, porque sabia que ele era formoso e ele era diferente. E quando a mãe de Moisés chega até a princesa, versículo 9, então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino, cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Então a própria mãe vai ganhar um salário para cuidar do próprio filho. E ela vai ensinar Moisés sobre a história do Egito, sobre a história dos israelitas. Então vemos aí como que a gente tem que fazer quando a gente tem algo que é especial na vida da gente. A gente deve cuidar com amor, zelar, como essa família que viu que era diferente, cuidou, ajudou. E agora Deus foi fiel com aquela mãe, que agora ela mesma ia ter um salário, ela ia ser a própria mãe e babá daquela criança. Então Miriam, ela fez esse lindo papel na Bíblia, aonde ela entra como uma menina ajudando. Então ali Miriam, ela vai crescer, a mãe de Miriam vai ensinar Moisés, e a Bíblia vai dizer que Moisés cresceu, aprendeu a ciência do Egito, e ali Moisés ia ser o faraó. Moisés estava preparado para ser o faraó, mas como Moisés foi vendo que o povo de Deus sofria, o povo de Deus era castigado ali, Moisés, ele não quis, ele entendeu que era ele que era o libertador. Ele vem fazendo o papel de Jesus. Então Moisés vai, renuncia tudo. E Moisés fugiu dali, foi para o deserto, foi para outra terra, e Miriam, ela ficou esperando a promessa acontecer. Depois, com 40 anos, depois Moisés volta daquela terra. Moisés entendeu que ele era o libertador. Aí ele vem falar com o faraó, onde nós vamos ver naquelas pragas. 10 pragas aconteceu no Egito, e o faraó tinha um coração duro, não deixava o povo embora. Mas um dia Deus mandou que saísse ali do Egito os hebreus. E ali saíram mais de 600 milhões de homens ali, fora das crianças e das mulheres. E ali Miriam já estava bem velhinha. Mas Miriam, ela estava esperando na promessa de que foi ela que ajudou a salvar aquele libertador. Ela foi ali um grande papel na história de Moisés. E ali Miriam estava no meio daquela história. E assim também era a minha vida e na sua vida. Muitas vezes nós estamos aqui na terra para cumprir um chamado, para ajudar alguém, para levantar alguém, para que no dia de amanhã vai estar ali aquele grande homem, aquela grande mulher, mas foi você que estava por trás, com a tua sabedoria, com o teu entendimento, ajudando a levantar alguém. Porque, irmão, ninguém se levanta aqui na terra sozinho. Aqui na terra é Deus usando anjos para nos ajudar. É um ajudando o outro. E ali eles passam
o Mar Vermelho. Agora nós vamos ver Miriam aqui não mais como menina. Êxodo 15, nós vamos ver aqui ela cumprindo o papel de uma líder, já velhinha. Aqui, depois que Moisés passa o mar, que morre os faraó, os cavalos, aí nós vamos ver Moisés, Êxodo capítulo 15. Vamos caminhando para Êxodo 15. Êxodo capítulo 15, versículo 20 até o 22, é uma passagem que vai falar também de Miriam. Tem algumas passagens da Bíblia que fala de Miriam. O Êxodo 15, 20, 22, vai dizer, aqui quando eles passam o mar, agora Miriam vai aparecer como líder. Então, quem foi Miriam? Uma menina inteligente, uma menina sábia, que ajudou a salvar o seu irmão, e viu seu irmão sendo um profeta, viu seu irmão sendo um libertador do povo de Israel, um dos maiores profetas que houve na terra, que foi Moisés, que falava face a face com Deus. Então aqui Miriam vê Deus abrir o Mar Vermelho, e Miriam agora, ela cheia de alegria, porque ela fazia parte desse legado, ela fazia parte da história. Versículo 20, o próprio Moisés vai escrever, então Miriam, no 20, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão. Todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com dança. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Glória a Deus. Então aqui nós vemos a história de uma mulher na Bíblia. Uma mulher, uma menina que entendeu o seu chamado, que ajudou a salvar a sua família. Uma menina que agora é uma senhora, uma líder, que vê o seu irmão sendo um profeta, abrir o mar e ver o povo passar, ver a promessa de Deus sendo cumprida. Uma mulher que pega um tamboril, e a primeira profetisa da Bíblia sai ali com aquele tamboril dançando, e outras mulheres o acompanham naquela dança. Então aprendemos que nós devemos ajudar a nossa família espiritual, que é a igreja. Devemos lutar pelos irmãos, pelas irmãs da igreja. Por trás de um profeta, por trás de um vaso também existe alguém ali que ajudou aquela pessoa chegar naquele legado, naquela história. Por trás da nossa família de carne, a estrutura, há alguém da nossa família que Deus levantou, que tinha mais fé, que não tinha medo, porque quem tem fé não tem medo. Quem tem fé vai em frente, quem tem fé acredita, quem tem fé não volta para trás, quem tem fé não desanima, quem tem fé vence os obstáculos. E assim foi Miriam. Agora nós vamos aprender que Miriam que foi uma adoradora, uma menina de fé, uma menina que viu seu irmão cumprir o chamado dele como libertador. Mas nós também vamos aprender algo feio, algo triste na vida de Miriam. Números capítulo 12. Nós vamos ver também que tem essa passagem na Bíblia em que Miriam, ela ficou leprosa, porque Miriam foi falar mal do seu irmão. Então, já é algo ruim que nós aprendemos com Miriam. Número está na frente do livro de... Glória a Deus. Do livro de Levítico. É o Números capítulo 12. Até o versículo 15. Já é uma história que ficou feio para Miriam. Porque Moisés era uma autoridade. Moisés era o líder como pastor deles ali.
E a Bíblia vai dizer no versículo 1 de Gênesis 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita que tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cusita, ou seja, uma mulher de pele negra. O povo judeu era branco, e Moisés tomou uma mulher de pele negra, e Miriam e Arão foi falar de Moisés por trás dele. Nós vemos, irmão, que é um perigo você ficar falando do pastor, falando da pastora, falando das pessoas que é líder, que Deus levantou. Nós não devemos falar da vida de quem Deus levantou. Porque Deus, ele tem ciúme. Deus, ele repreende as pessoas que falam mal de autoridade. A Bíblia diz que nós devemos submeter às autoridades. E hoje em dia é o que nós mais vemos. É um falar do outro. Hoje em dia o que mais nós vemos é um julgar o outro. Hoje em dia o que nós mais vemos é um colocar o dedo na vida do outro. Então eu e você tem que sair fora disso. Porque nós vemos aí que muita gente falida, derrotada, caída dentro da igreja. E muitas das vezes foram repreensão de Deus. Muitas das vezes foram porque tocaram naqueles que Deus levantou. E quando Deus levanta um homem e uma mulher, a gente não pode ficar tocando neles, falando da vida deles, por trás deles, porque a gente fica leprosa. A gente fica caído no pecado. Então, que nós não venhamos falar mal das pessoas que Deus levanta, que nós venhamos sair fora, para que nós não venhamos ficar leprosos. Miriam aqui, só dela falar da esposa de Moisés. Olha o versículo 2. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós, e o Senhor viu. Enquanto ela e Arão estavam falando da mulher de Moisés, o Senhor estava escutando. O salmista Davi vai dizer, não toqueis nos meus ungidos, não maltrate meus profetas. Então você que gosta de falar mal de pastor, cuidado, hein? Você que gosta de falar de pastora, cuidado, hein? Cuidado quem fala mal do homem e da mulher, do vaso, do profeta, da profeta que Deus levanta na terra. Toma muito cuidado. Porque eu mesma já vi gente descer a sepultura, eu já vi gente suicidar. Eu já vi tanto resultado em pessoas que tocaram no meu ministério. No meu ministério. Coisas que a gente não queria. Que Deus fizesse, que Deus fosse o dedo e a mão. Mas, infelizmente, a mão de Deus desce. Porque Deus, ele tem ciúme do homem e da mulher que se entrega para ele. Moisés entregou a vida para Deus. Moisés renunciou ao Egito, às riquezas, à glória. Então você imagina que Deus não vai... Deus vai descer o braço. Por quê? Porque Deus viu que aquele homem tinha um coração sensível à voz dele. Então cuidado, irmão, cuidado. Não fala mal de quem faz a obra, não. Não fala mal de seu pastor, não. Não fala mal de sua pastora, não. Não fala mal de, não fica falando mal de profeta. Não se une com gente rebelde. Toma muito cuidado, porque Deus ouviu e Deus ouve até os dias de hoje. E era o varão Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, sai da tenda da congregação. Saíram eles três. Agora Deus vai tratar com os três, porque os dois estavam dizendo da mulher de Moisés. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, eles saíram ambos. E disse, ouvi agora minhas palavras,
se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, de vista não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés, está vendo? Quando Deus levanta um homem ou uma mulher, aquele homem ou uma mulher tem intimidade, ele tem intimidade com Deus. Então, ai daquele que falar daquela pessoa, ai daquele que meter a mãozinha, Deus vem e repreende. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. O 10, e a nuvem se desviou de sobre a tenda. Eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, eis que era leprosa. Leprosa por quê? Foi falar da esposa de Moisés. E quando os crentes não falam da igreja do outro, porque aquele pastor, a igreja dele é assim, a igreja dele é desse jeito. Que Deus tenha misericórdia. O que mais tem visto hoje é um meter a pedra no outro. O que mais tem visto hoje é um falar do ministério do outro. Então, irmão, não se una com gente revoltosa. Não se una com gente rebelde. Vamos sair do meio das lepras e vamos ter temor e respeitar. Que cada pastor seja feliz, que cada um pregue seu evangelho, pregue sua língua, conforme sua estrutura, porque cada pastor tem uma estrutura. Uns tem para libertar, uns tem para curar, uns tem para ensinar. Cada homem, cada mulher prega da maneira que Deus deu, e que nós venha respeitar e não ser leprosa como Miriam ficou leprosa. A Bíblia fala no versículo 11 de número 12: pelo que Arão disse a Moisés: Senhor meu, ora, não ponha sobre nós esse pecado que fizemos loucamente, com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cure. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechado 7 dias fora do arraial e depois o recolha. Miriam, irmão, ficou 7 dias leprosa, fora do povo hebreu, fora do arraial dos israelitas, e ela voltou porque Moisés orou. Então, por isso que nós vemos que muita gente morre no pecado. Porque quando peca, você vai ter que ir lá no pastor aonde você caiu, pedir perdão, falar para ele: eu falei mal de você, eu falei do teu ministério, eu te julguei, me perdoa. E aquele pastor vai orar por você. Porque Jó, quando os amigos de Jó falaram mal de Jó, que era um servo de Deus, não é só, irmão, pastor não, até um servo de Deus, quando falaram mal de Jó, Deus fez os amigos de Jó orar por eles, para que eles tivessem os pecados perdoados. Então, que eu e você venha ter misericórdia, nós venha cair fora dos fofoqueiros, das fofoqueiras que estão dentro das igrejas, que vivem falando mal do ministério um de outro. Que eu e você não venha entrar no meio desse povo, para que nós não venha ser um crente caído, um crente morto, porque a Bíblia diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Porque muitas pessoas, irmão, passam dentro das igrejas e sai falando da liderança dos ministérios, e sai falando dos profetas que estão ali dentro, e sai falando dos vasos. Aí aquele crente fica morto, aquele crente fica caído, e ele vai andando de igreja a igreja, mas você não vê mais resultado naquele irmão, mais resultado naquela irmã. O que é que está acontecendo? É a língua, é a lepra.
Moisés. Então nós vamos vendo isso, essas passagens da Bíblia. E para terminar, eu vou lá em Miqueias, que fala de Miriam. Miqueias, profeta menor. Tem mais umas passagens que falam de Miriam, mas as horas já não permite. Então a palavra de Deus vai dizer aqui, Miqueias 6, versículo 4. Certamente te fiz subir da terra do Egito, da casa da servidão, te remi, pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam, que foram 3 pessoas de uma família. Então nós aprendemos que Miriam se arrependeu, Miriam voltou para o povo hebreu. Depois de 7 dias, eles esperou ela voltou para a congregação, continuou a caminhada com Moisés, com Arão. Miriam foi a primeira profetisa da Bíblia, uma adoradora, uma grande menina que tem um grande legado no ministério de Arão, de Moisés, porque ela foi uma moça que teve fé, sábia, inteligente, não teve medo de conversar ali com a filha de Faraó, de oferecer uma das mães hebreias para cuidar de Moisés. Então ela teve esse erro de falar do seu irmão que era uma autoridade, mas ela teve na vida dela uma repreensão e ela volta de novo, Deus o perdoa e ela entra na história. Ela tem um legado lá em Israel e tem um legado na Bíblia, e que nós aprendemos aqui nessa noite que nós também podemos deixar um legado aqui na terra. Podemos deixar na nossa família. Talvez você é chamado para libertar sua casa, sua parentela. Você é chamado para fazer parte da igreja. Então nós aprendemos que nós podemos também, o dia que nós partir para Deus, para a eternidade, alguém lembrar de nós como uma mulher de fé, uma mulher que levantou um vaso, um profeta, uma mulher que inspirou alguém, uma mulher que ali não teve medo de fazer a tua parte ali. Não foi a mãe de Miriam que mandou ela ficar naquele lugar esperando para ver o que ia acontecer com Moisés. Ali já era uma menina de atitude. Então que você venha ter atitude nessa noite. Não venha só pensar no seu umbigo, não venha pensar só na sua carne, no seu eu, mas que você possa estar levantando alguém aqui na terra, que você possa ser um anjo aqui na terra, porque existe muitas pessoas que precisam da minha e da tua ajuda, e que cada dia você vai pedir a Deus para tirar as escamas dos nossos olhos, para nós enxergar quem está precisando da nossa ajuda, para que nós venha ser ali alguém que está por trás de um grande profeta, de um grande pastor, de um grande homem e mulher de Deus. E essa é a pregação, e essa é a nossa pregação, a nossa live que vai para o meu canal. E se você passar pelas minhas pregações lá no canal, inscreve lá no meu canal, em nome de Jesus, para ajudar o nosso ministério a crescer nas redes sociais. Que Deus abençoe os irmãos que vai assistir nossa pregação, que Deus abençoe a nossa igreja, que teve a oportunidade de pregar mais um culto, mais uma noite, em nome de Jesus. Nós vamos voltar agora com a oração de libertação aqui dentro da igreja agora, e que Deus abençoe os irmãos da nossa rede social, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.